E agradeço muito, então, abrindo a mesa 10, parte 2 das escritas de si, autoria feminina, com a presença das queridas colegas e amigas, das professoras Ana Fedrich, Euridice Figueiredo, psicanalista Gilda Mesquita. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, vocês mesmas, por favor. O tempo de fala aproximadamente 20 minutos, e no final a gente abre para uma conversa e para as perguntas. Tá bom? Obrigada. Então, aqui, seguindo a ordem, eu passo a palavra para Ana Fedrich, por favor. Ok, obrigada, Laurinha. Boa tarde a todas, a todos. Eu parabenizo a Luciana por esse evento, pela organização impecável desse evento. Agradeço a Laura pelo convite, por mais essa oportunidade de estarmos juntas aqui apresentando os nossos trabalhos, né? Eu vou compartilhar, eu sou professora de literatura brasileira na UF e não sou da área do francês, né? Sou da área da literatura brasileira, mas todos os assuntos, todos mesmo, né? Todos os assuntos que eu venho estudando, a teoria é sempre francesa, e é por isso que eu estou aqui, né? Eu já estudei muito autoficção, e a teoria da autoficção é toda francesa, e hoje eu vou apresentar um texto que eu escrevi em função até da pandemia e do aumento da violência contra a mulher na pandemia, e a teoria que eu utilizo também é francesa. Então, eu vou falar das faces da violência contra as mulheres em 4 romances brasileiros contemporâneos. E eu tenho um texto, esse texto ele já foi publicado numa organização em função da pandemia, pensando a mulher e a pandemia, e hoje eu estou expandindo esse texto, pensando em mais exemplos, em um repertório maior dentro da literatura brasileira de autoria feminina contemporânea, para falar dessas faces da violência, né, contra a mulher. Os textos que eu utilizo, é esse livro, A Violência no Casal, da Irigoyen, que é um livro que nós trabalhamos na disciplina da Euridice, na disciplina da pós da Euridice. Eu tive a oportunidade de me aprofundar nesse livro e dar uma aula sobre esse livro. E o Pierre Bourdieu, que também tem amparado a dominação masculina, tem amparado também a minha pesquisa sobre escritoras, sobretudo no século XIX. Hoje eu vou apresentar as contemporâneas, né? Mas escritoras do século XIX e o apagamento, as intempéries que as escritoras têm, né? Um cenário que não é igual aos dos homens, né? Mas então, pensando a violência, eu começo o texto com a Irigoyen. Ela é uma médica, psiquiatra, psicóloga, ela tem uma ampla formação. Esse texto é de 2005, mas ele ainda serve para a gente pensar em 2020 essa violência contra a mulher, né? Então, sobre o impacto da aparente inexistência de relação causal entre o avanço das conquistas feministas e a diminuição da violência contra as mulheres, começa o livro A Violência no Casal, da coação psicológica à agressão física, da médica psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen, publicado na França em 2005. Nunca se falou tanto em violência, sobretudo agora, 15 anos depois da publicação desse livro, e nesse contexto de pandemia em que o estar em casa, o confinamento é medida protetiva. E com o confinamento aumenta, então, a violência contra as mulheres, né? Mas eu vou pular essa parte mais voltada à pandemia para focar nos exemplos que eu trouxe, esses 4 romances. Então, eu trabalho com a Vida Invisível, de Euridice Guzmán, da Marta Batalha. Esse romance foi publicado em 2016. O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, publicado em 2017. Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello, um livro recente que eu li na pandemia, muito chocante.
um soco no estômago, né? É um livro de 2019, Mulheres Empilhadas, e Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, um livro de 2013, né? Então, me interessa analisar como essas escritoras trabalham esteticamente um assunto tão delicado e fundamental para a conscientização da violência e de seu enfrentamento. Então, aqui eu não quero dar um caráter utilitário para a literatura, como a literatura como uma prática artística que teria alguma função no sentido de reduzir a violência, mas a literatura acaba ajudando, né? Acaba fazendo o que a Irigoyen diz, né, que é muito importante, o fazer ver a violência, né? Identificar a violência, porque muitas vezes nós somos vítimas de violência e abuso e nem percebemos por conta da naturalização, que é o que o Bourdieu vai nos mostrar, então, a dominação masculina, né? Então, a violência contra as mulheres é uma prática cultural machista e a estrutura patriarcal se naturaliza ao ponto de as mulheres não se reconhecerem como vítimas. Abordar o tema por meios alternativos, incluindo a literatura, o meio literário, ajuda a desvelar e fazer ver a violência. Fazer ver é passo importante, porque, como alerta a Irigoyen, ao discutir os resultados de uma pesquisa nacional francesa sobre as violências contra as mulheres, ela percebe que 57% dessas mulheres interrogadas estavam falando de violência pela primeira vez, e algumas delas nem imaginavam que o que estavam sofrendo era violência, né? Então, essa ignorância é um dos aspectos da violência contra as mulheres, né? Então, ela fala da importância dessa conscientização, né? E aí eu acredito que a literatura acaba ajudando, por mais que esse não seja o papel, acaba ajudando nessa conscientização. Então, primeira face da violência, violência invisível. Para falar de violência invisível, eu utilizo, então, o romance da Marta Batalha, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmán. Então, a violência pode ser invisível de diferentes modos. A mulher pode não se reconhecer como vítima de violência física ou psicológica, já que o patriarcado naturaliza comportamentos masculinos violentos. Nesse caso de violência simbólica, é o que o Bourdieu vai falar, violência doce, porque ela é desconhecida como tal, né? E a vítima tende a amenizar o seu sofrimento e aceitar episódios de violência como parte do relacionamento. A violência ela pode ser invisível simplesmente porque, ao contrário da violência física, a violência psicológica, que é essa violência invisível, ela não deixa marcas perceptíveis. Então, nós não temos um olho roxo, não temos hematomas, não temos marcas de mordida, chute, queimadura no corpo da vítima. Então, ela seria uma violência invisível também nesse sentido, né? E a violência caracteriza-se, ao contrário, por violência psicológica, né? Não é mais uma violência física, é uma violência psicológica invisível, e inclui, segundo a Irigoyen, controle, isolamento, ciúme patológico, assédio, as humilhações, aviltamentos, atos de intimidação, indiferenças, demandas afetivas e ameaças. Violência psicológica é uma noção mais subjetiva e seu limite é impreciso, né? E a Irigoyen vai dizer que demorou-se muito a estudar e levar a sério a violência psicológica, até quando a gente pode fazer uma denúncia, geralmente é uma denúncia daquela violência perceptível, física, né? E a psicológica fica num limiar aí muito difícil, né? De se conceituar, né? Identificar o que seria essa violência, né? A princípio, identifica-se a violência psicológica, e aí eu cito, quando uma pessoa adota uma série de atitudes e de expressões que visa aviltar ou negar a maneira de ser de uma outra pessoa. Seus termos e seus gestos têm por finalidade desestabilizar ou ferir o outro, né? A violência também pode ser invisível, né? A gente pode pensar também no silêncio da vítima. Então, essa vítima que, por algum motivo, não consegue expressar, denunciar, compartilhar a violência que está sofrendo, fica sofrendo em silêncio, né? Fica sofrendo quietinha. E aí eu
eu me apoio aqui em algumas pesquisas do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que estudaram a violência contra a mulher na pandemia. Esse é um dos estudos, e o outro é sobre o estupro no Brasil, um estudo mais amplo, do Daniel Cerqueira, e os autores dizem que sem denúncias a violência permanece invisível no SINAM. O SINAM é o Sistema de Informações de Agravos de Notificação, né? Então, se essa mulher não denuncia, continua sendo uma violência invisível, né? E aí dificulta a elaboração de dados consequentes e qualificados sobre os casos de violência contra as mulheres e favorece a impunidade. Bom, em Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, a protagonista vive muitas faces da violência no casal, que é exatamente, né, o livro da Irigoyen, né? Nas primeiras cenas do romance, o casamento de Eurídice e seu noivo Antenor exerce controle e violência psicológica. Cito um trechinho do romance. Foi uma cerimônia simples, seguida por uma festa simples e por uma lua de mel complicada. O lençol não ficou sujo e Antenor se indignou. Por onde raios você andou? Eu não andei por canto algum. Ah, andou, mulher. Não, não andei. Não me venha com desculpas. Você sabe muito bem o que deveríamos ter visto aqui no lençol, né? Sim, eu sei, minha irmã me explicou. Vagabunda, eu me casei com uma vagabunda. Não fale assim, Antenor, pois falo e repito, vagabunda, vagabunda, vagabunda. Sozinha na cama, corpo escondido sob o cobertor, Eurídice chorava baixinho pelos vagabunda que ouviu, pelos vagabunda que a rua inteira ouviu, e porque tinha doído, primeiro entre as pernas e depois no coração. Fecha a citação. A violência conjugal sempre foi tida como um assunto privado e explica a popularidade do bordão, que nós, né, tanto conhecemos, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí tem um outro dado do IPEA também, que aponta que 79% dos brasileiros concordam com essa afirmação, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então 80% concorda com isso, né? Pois então, demorou muito a ser estudada a violência invisível, a violência psicológica, segundo a Irigoyen, né? E mesmo a violência conjugal. E ela vai dizer que somente a partir da década de 70, com iniciativas feministas, que se começou a estudar o impacto da violência conjugal sobre as mulheres, né? Mesmo a física, né? Porque a violência física, porque esse bordão se perpetuou, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A psiquiatra afirma que os números são assustadores e só são levados em conta as agressões físicas. Cito, contrariamente ao que frequentemente se diz, a violência conjugal só é possível porque a sociedade aceita em silêncio. Né? Por isso é tão importante frisar esse bordão, em briga de marido não se mete a colher, porque, como a Irigoyen nos coloca aqui, né, isso só é possível porque nós, a sociedade, ainda aceitamos em silêncio essa violência contra a mulher. Eurídice Gusmão aceita em silêncio a sua nova condição. Resignada, se adapta às humilhações do marido, internaliza seu sentimento de inferioridade. Aí eu cito. Ela sempre achou que não valia muito. Ninguém vale muito quando diz ao moço do censo que no campo profissão ele deve escrever as palavras do lar. Mais tarde, Eurídice conclui que não deveria mais pensar. A voz narradora do romance alerta o leitor para os efeitos nocivos do brutal desencorajamento das mulheres. E aí uma nova citação. Porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inventaria vacinas. Se lhe dessem páginas brancas, ela escreveria clássicos. Mas não deram nada disso para Eurídice, né? E aí eu cito aqui a Virginia Woolf, que fala sobre a mente da mulher artista que é desencorajada. E aí eu cito a Woolf, ela diz, ora, e qual é o alimento com que alimentamos as mulheres enquanto artistas? Né? Então, assim, não há um alimento, não é a mesma coisa para as mulheres e homens, né? E isso desencoraja essa mulher. Então, Eurídice Gusmão é brilhante, mas foi sendo anulada e vítima de vários tipos de violência, né?
como a gente está vendo aqui, né? Mas eu estou usando ela para falar dessa violência invisível, essa violência simbólica que o Bourdieu vai denominar tão bem. Bom, depois eu passo para o peso da violência sexual, e aí agora eu utilizo o romance da Aline Bay, o peso do pássaro morto, né? E começo questionando por que os homens são violentos, por que os homens estupram, agridem, espancam e matam mulheres. Culpa da sociedade patriarcal que prepara homens para ocuparem um papel dominante? Subproduto trágico de uma masculinidade tóxica? Que sociedade é essa que produz homens abusivos? A dominação masculina é uma construção social naturalizada e perpetuada, cito Bourdieu, em instâncias como Estado e escola, lugares de elaboração, de imposição de princípios de dominação. De acordo com a abordagem feminista, muitos homens, quando não alcançam a posição de dominadores nas relações sociais, tendem a empregar a força como forma de controlar a mulher. E quem diz isso é a Irigoyen, a psiquiatra, né? Mas essa explicação ela ainda é insuficiente para a gente entender o fenômeno, que é tão complexo, né? Até porque a maioria dos homens não é violenta, né? Ou ainda não se mostrou, não mostrou sua faceta violenta, né? Então, há algo que a sociologia explica também de uma socialização secundária, que são os comportamentos violentos adquiridos pela observação dos outros. Mas não apenas a observação, esse menino na infância que vai observando e compreendendo que esse é o jeito certo de agir, sendo violento com as mulheres, né? Não apenas a observação, mas também esse tipo de comportamento valorizado socialmente. Então, a violência contra a mulher ela é valorizada socialmente, né? Então, é isso aí, você é viril, é assim mesmo, né? E isso, então, vai perpetuando, naturalizando a violência contra a mulher, né? Bom, a psiquiatria também vai por um outro lado, que é estudar os traumas na infância desse menino, que aí também formaria um potencial abusivo agressor, né? Então, assim, tem várias formas de pensar, de responder essas questões que eu coloquei, né? Bom, o uso da força para restaurar o papel dominante consta em uma das cenas mais violentas da recente literatura brasileira de autoria feminina, no romance O Peso do Pássaro Morto. A protagonista é estuprada em sua própria casa pelo ex-namorado. O evento ocorre quando ela o recebe após ter tomado ciência de uma fotografia vazada que retrata um beijo a três entre um homem desconhecido, a amiga e a protagonista, em um show de rock. A masculinidade tóxica de seu namorado Pedro não lhe permitiu perdoá-la, por mais que ela explicasse ter sido uma brincadeira juvenil, né? Então foi isso que acarretou então todo o episódio que vai desencadear até o desfecho do romance, né? Então eu cito um trechinho do romance, ela diz, é a protagonista, né? Vamos conversar, foi uma brincadeira, a gente se deixou levar pela música, né, Paula? Mas juro que acabou ali, a gente tinha bebido um pouco, mais que o normal, aquela cerveja era muito vagabunda, subiu tão rápido que eu ia te contar, mas não assim, não desse jeito. Pedro, escuta. Então ela está tentando explicar para o namorado, né, que aquela foto que vazou do beijo a três, né, não foi nada, foi uma brincadeira, né. Bom, Pedro sofre a opressão da estrutura patriarcal e machista, sob a forma de ridicularizações contra ele. Cito, colocavam fotos pela escola do Pedro com chifres, rei do gado, era o seu novo apelido. Mu, quando ele passava, Mu, desenhado em bilhete. Ele tacava tudo no lixo e a cara magra, mais magra do que nunca. Então, os homens também são prisioneiros da dominação masculina e vítimas dessa representação dominante, pois, cito Bourdieu, o privilégio masculino também é uma cilada e encontra sua contrapartida na tensão e na contenção permanentes, levadas por vezes ao absurdo que impõem a todo homem o dever de afirmar em toda e qualquer circunstância a sua virilidade, né? E aí é isso que o Pedro vai fazer. Estou pulando algumas partes, né, para ficar mais no romance. Então, as primeiras agressões de Pedro contra a protagonista são verbais, caracterizando a violência psicológica que engloba as humilhações. Cito,
Humilhar, rebaixar, ridicularizar é algo que caracteriza a violência psicológica. O outro sendo apenas uma válvula de escape da raiva que alguém tem de si mesmo, não possui existência própria, não é respeitado. É a Irigoyen que fala e faz essa definição da violência psicológica, né? E aí cita o trechinho do romance. Puta, eu gostava de você, sua puta. E ele fugindo de mim com o punho cerrado, a boca molhada, enchendo os corredores com as letras P-U-T-E-A. Fim de citação. Uma simples brincadeira de uma menina aos 17 anos de idade, num show de rock com a amiga, uma adolescente recém descobrindo a sexualidade, acaba tomando proporções e punições incabíveis, pois estão intimamente ligadas à repressão sexual das mulheres, ao tabu da sexualidade feminina, às expectativas de gênero, né? E eu vou pular algumas partes por causa do tempo, né? E aí nós temos a cena, então, que Pedro vai à casa da protagonista, né? Da ex-namorada, que só deixa ele entrar por se tratar de alguém conhecido. E aí entra a pesquisa do IPEA também, que mostra que 73% dos perpetradores de estupro são pessoas conhecidas, né? E na casa, né? Isso a gente vai ver também, né? E aí ela reconhece o Pedro, abre a porta e nem imagina o que pode acontecer. Então ela é surpreendida pela crueldade do estupro. Quando abri a porta, o Pedro tinha uma faca que colou no meu pescoço. Meu grito morreu no estômago, junto com o chute que ele me deu. Caí sem acreditar naquele Pedro que arrancou o meu vestido. O contato rente da faca queimava a pele e ardia enquanto Pedro mastigava meus peitos, pronto para arrancar o bico. Ele lambeu minhas coxas por dentro, a buceta, o meu rosto, o cu e a língua, um pau revirando. Entre a reza e o pulo, escolhi ficar dura e extremamente pronta para morrer. Foi quando o xixi me escorreu as pernas. Tá mijando em mim, sua porca? Ele arrancou o pau para fora e fez o mesmo na minha boca. Engole essa, vadia. O gosto morno era azedo, ele socou o pau até o fundo, mais impossível da minha garganta. Vomitei. O Pedro ria, disse que arrombadas como eu prestam só para dar. E olhe lá que tem muita putinha bem mais delícia do que eu em cada esquina. Ele abaixou as calças, abriu minhas pernas e meteu com pressa, de olho fechado, a cara toda cerrada, de gozo e nenhum ódio. O ódio agora era meu, né? Essa cena do estupro, que para mim é uma das mais violentas de tudo que eu já li hoje, ela é repleta de ódio e violência, mas não tem remorso porque o Pedro está ali achando que está agindo em legítima defesa de honra, que foi o que aconteceu lá no caso da Ângela Diniz, que o advogado defendeu a Ângela Diniz, e hoje a gente tem aí o estupro culposo também para acrescentar aqui na nossa reflexão, né, essa ideia de um estupro culposo, né. Bom, então, por conta do meu tempo já acabou, eu vou pular essa parte, só vou dizer para vocês mais ou menos por onde anda o artigo, e fica o convite aí para quem quiser ler, né? Eu falo do feminicídio, ou dessa falácia do crime passional, usando o romance da Patrícia Mello, Mulheres Empilhadas, né? Que é um romance muito chocante, que fala do feminicídio. E bom, eu vou pular. E por fim, então, depois do exemplo da Patrícia Mello, eu tenho uma parte que eu falo do monstro que devora infâncias. E esse é um dos meus romances favoritos, que é Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa, né? E é um romance que mostra o estupro do pai em relação à filha mais velha, né? E aí eu começo pensando na casa, porque a casa, para o Bachelard, para a teoria do imaginário, é o espaço de aconchego, de segurança, né? A gente tem medo da rua, do estupro que vai acontecer na rua, e acha que chegando em casa está seguro. E aí mostra que não é bem assim, né? Tanto no caso da pandemia, que as mulheres estão em casa sofrendo violência, mas também aqui no caso do romance Sinfonia em Branco, né? Então a Adriana ficcionaliza a história, Adriana Lisboa, né? A história de uma família típica patriarcal, composta por um casal, Afonso Olímpio e Otacília, e duas filhas, Clarice e Maria Inês, né? E é Clarice que vai ser a vítima, mas Maria Inês também, como ela é testemunha, e a gente fica sabendo do que acontece pelo olhar dessa testemunha, uma criança, né? Que não entende o que aquele monstro está fazendo ali, aquele monstro é o pai, né? Em cima da irmã. E esse monstro devorou
né? Não tem volta, né? Uma história repleta de violências, mas a Adriana faz de uma maneira muito sutil e com muitas metáforas, né? É uma linguagem elaborada e riquíssima, assim, é um romance assim, que eu recomendo para todo mundo, né? Bom, eu teria ainda mais uma conclusão, mas seria só para pensar a violência de um aspecto mais geral, né? E pensando também que, só para finalizar, que o número de violência contra a mulher tem aumentado espantosamente, né? Mas, paradoxalmente, pode haver algo de positivo nesse crescimento. Por que positivo, né? Porque agora as mulheres têm mais consciência da violência que sofrem, têm mais meios de denúncia e de terem credibilidade na sua denúncia, porque antes era tão naturalizado que se você chegava na delegacia, riam da sua cara, né? Então, agora a gente tem meios, né? A gente tem também esse trabalho sistemático de conscientização, fruto de lutas feministas, né? Então, com isso, estima-se que não foi propriamente a violência em si que aumentou, mas a sua visibilidade, maior número de casos reportados e de acesso aos registros oficiais, exceto, claro, nesse contexto de pandemia, que é muito peculiar, né? E eu vejo também uma transformação de mentalidades, de comportamento da sociedade, sobretudo das mulheres. Hoje a gente fala nesse empoderamento feminino, movimentos como o Me Too, Meu Primeiro Assédio, tudo isso tem reverberado e contribuído para a luta contra a violência por gênero, né, por viés de gênero. Então, por enquanto é isso, depois nos comentários posso acrescentar as partes que eu pulei. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Tristemente atual, né? Daqui a pouco a gente conversa mais. Passo a palavra agora à psicanalista Gilda Mesquita. Gilda, por favor, se você se apresente, por favor. Aqui. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou psicanalista e faço um doutorado, eu sou doutorando em artes na UERJ. E é a segunda vez que eu estou aqui com vocês, é um prazer enorme, e hoje eu estou trazendo Simone de Beauvoir e o feminino. Simone de Beauvoir, ícone do pensamento filosófico existencialista, nascida no ano de 1908 e faleceu em 1986 aos 76 anos, de pneumonia. Companheira também do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, marcou presença dentre os grandes pensadores do século XX, imortalizando-se principalmente pelos seus ideais sobre a condição feminina. Sem dúvida alguma que sua grande contribuição foi no campo dos estudos sobre o feminismo na luta pela igualdade de gênero. Muito jovem, tornou-se ateia, opondo-se a toda e qualquer ideologia religiosa, desenvolvendo suas teses sobre a liberdade e a autonomia dos indivíduos, particularmente das mulheres. Na Universidade de Paris, juntou-se a Merleau-Ponty e Sartre, fundaram a revista L'État Moderne, considerada imprópria à moral e os bons costumes da época. Em 1949, então, ela publica O Segundo Sexo, seu mais célebre livro, oriundo de conversas com Sartre, e a partir de uma pergunta que ele lhe faz: o que significa ser mulher para você? Sartre relança a questão freudiana, que foi o grande questão que o Freud levou à psicanálise. Ele deixa em aberto, ele levanta: o que quer afinal uma mulher? Sartre relança e faz essa pergunta para Simone de Beauvoir, que ela então responde a partir do lugar de escritora mulher, e ela escreve O Segundo Sexo. E já de início ela já levanta também uma questão: será que um homem escritor precisaria escrever desse lugar do que é ser um homem? Ou essa questão só é colocada para a mulher, né? E com certeza é disso que se trata mesmo, né? A mulher tem que falar desse lugar de mulher como escritora. E ela então escreve esse livro, que realmente foi assim o livro que ela recebeu, né, a notoriedade, celebridade. Ela fica rica com a publicação do livro, que foi um escândalo na época. Ela foi xingada de todos os nomes no primeiro momento, né, de lésbica, de ninfomaníaca, que tinha feito mais de 100 abortos,
Até o escritor Albert Camus disse que o livro era grotesco e que ela estava acabando com a imagem do homem francês. O Vaticano proíbe o livro, e aí quando o Vaticano proíbe, ela, né, aí foi o marketing que ela precisava realmente, vendeu mais do que... Né, enfim, quer dizer, ela faz o nome dela a partir, né, desse livro. Foi uma revolucionária, a primeira feminista a justificar suas posições por meio de teses filosóficas e interpretações históricas. Nessas teses, a escritora revela que a desigualdade entre homens e mulheres foi histórica e ideologicamente construída. Beauvoir não isenta de responsabilidade a própria mulher. Para ela, homens e mulheres construíram essa realidade. O homem, por ser machista, e a mulher, por sua submissão voluntária. E ela indaga, de onde vem essa submissão voluntária nas mulheres? Que é uma questão também que me parece assim, fundamental, sabe? Assim, que ela faz um trabalho antropológico, né? Não é um trabalho psicanalítico, segundo o sexo, um trabalho histórico, e ali, né, ela vai se inquietando com as questões e levanta essa que eu acho fundamental, essa submissão voluntária que a mulher vai para esse lugar. E nos lembrou, nós, mães, mulheres, que não tem nada de instinto materno, não se deixando condicionar pela biologia e desnaturalizando essa missão, desse amor incondicional que a mãe teria pelo filho. Quer dizer, ela vai desconstruindo todo esse pensamento burguês da época, e ela também vem de uma família burguesa, onde ela começa a desconstruir essa visão da mulher, de ser do lar, desse amor incondicional que a mãe teria pelo filho. Ela vai combater fortemente essa visão, dando direito à mulher poder abortar. Ela foi uma das primeiras feministas, né, a defender essa causa do aborto, que causou toda essa situação na França, em 49. Né? Acho que hoje também, né, não é um tema simples em lugar nenhum. Mas, enfim, então esse livro, ela teve a projeção universal e se imortalizou como pensadora, gente. Ela é considerada muito corajosa, ela tem de uma autenticidade que fascinou a todos. E aí, então, no segundo volume, que ela vai, então, né, escrever a frase famosa que todo mundo conhece: a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Teria, então, esse passo a mais, né, no tornar-se mulher. E aí, em 2015, agora uma escritora, uma psicanalista que chama Júlia Kristeva, não sei como é que fala, assim, ela escreve Beauvoir Presente. É um livro sensacional que ela traz a questão e atualiza, né? E aí ela vai fazer uma retificação nessa frase. Ela vai dizer assim: nós não nascemos mulheres, mas eu me torno mulher. Ou seja, né, tem um passo a mais e que tem uma marca da individualidade, da singularidade, uma a uma. E aí me fez pensar também na teoria lacaniana, que o Lacan vai dizer que a mulher é uma a uma. Né? A mulher não faz conjunto como os homens fazem, a mulher ela é não toda inscrita na ordem fálica, e tem essa marca da singularidade. Mas aí, então, do ponto de vista da psicanálise, esse tornar-se mulher, né, esse passo a mais, tem uma lógica, tem uma necessidade lógica, que é voltarmos na relação, né, mãe e filha, essa relação pré-edípica, onde nós não nascemos sujeitos, né, nós somos a posição de objeto em relação a esse outro. O ênfase, ele está ali submetido a esse outro materno. Né? Vamos falar dessa relação mãe e filha, que a constituição subjetiva se dá aí. Entre a mãe e a criança está a mulher. Né? É bom, assim, ajuda a pensar logicamente, né, o raciocínio, porque existe, quer dizer, tem uma lógica, e se o sujeito ficar fixado, né, nessa relação de objeto do desejo do grande outro, o Freud vai chamar de catastrófica a relação mãe e filha, e o Lacan de devastadora. Vejam que, né, não é nada simples, né, ser mulher, essa constituição subjetiva aí do feminino na mulher, porque o feminino também
É uma posição que homens e mulheres transitam. Mas a Simone de Beauvoir, ela se ocupou com o feminino na mulher, né? Foi a bandeira dela, na obra dela, essa marca aí fundamental. E aí, para a gente poder falar disso de uma forma rápida, porque o tempo é curto, mas eu queria que vocês entendessem, se vocês não entenderem, depois vocês me perguntam, depois que nós terminarmos, porque é interessante pensar, né, nesse deslizamento da posição de objeto do desejo do grande outro para sujeito do desejo da sua história. Então, tem uma separação aí que é fundamental, né, que seja feita pela mulher, que ela possa realmente apostar no desejo dela, ter esse desejo decidido. A referência é fálica, né? Eu, para estar aqui apresentando o trabalho, eu tenho que ter uma referência, né, fálica, um semblante fálico. Nós transitamos, né, entre um semblante de objeto e um semblante fálico. Mas é claro que não vai drenar tudo. É uma referência, mas não toda, claro que não vai dizer, né? Não toda escrita na ordem fálica. Escapa. E o feminino, para definir o feminino, uma das coisas mais complexas na psicanálise é você definir o que é o feminino. Freud chamou de continente negro, e é algo que é irrepresentável, inominável, não tem representação no inconsciente. Daí a gente, né, é um tema que nos causa tanto. Eu adorei a apresentação da colega, achei espetacular. Anotei todos os livros aqui para ler, porque é disso, né? Quer dizer, que a moça ali na posição de dejeto daquele cafajeste, né? É impressionante isso, o que acontece com a mulher, né? Que a gente fica até emocionada mesmo. Assim, achei impressionante o relato dela. Mas então, e aí, Simone de Beauvoir, ela ultrapassou a ancoragem do sentido da espaçosa subjetividade da sua época. Que a mulher facilmente se calava, se amordaçava para desconstruir verdades ancoradas no machismo estrutural. Tal qual uma esfinge nunca decifrada, a mulher encarna o enigma para todo sujeito e para ela mesma. Que como sujeito dividido, porque somos sujeitos divididos por conta do nosso inconsciente, também não temos acesso ao nosso próprio mistério, esse continente negro. E sem se perceber, vamos abrindo mão de algo precioso, né, que é a nossa liberdade, a nossa expressão, você poder falar desse lugar do mal-estar, do incômodo. Simone de Beauvoir, ela, através da escrita, ela amarrou algo desse feminino na mulher, e também na relação dela com Sartre. Né? O Sartre, assim, aí é uma visão minha que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, né? Ele serviu de um conector, sabe? Assim, ele parece ter ocupado um lugar do mentor intelectual. Operava um saber sobre Simone que a capturava numa relação de dependência. Né? Claro que causava um fascínio nela e tudo, mas ela abriu mão de um grande amor, que foi um escritor americano, que ela viveu uma paixão louca com ele. Ele queria casar, ter filhos. Ela abre mão para voltar para Paris, em nome do existencialismo, e ficou a vida toda, né, na dependência do Sartre. Ela acabou se submetendo, e essa questão da submissão voluntária está na história dela, o que é muito emblemático, né, poder discutir isso. E tem um psicanalista espanhol, que é o Miguel Bassol, que ele diz assim, um homem, ele dá um exemplo, uma metáfora do tango. Um homem dança um tango com uma mulher dança o tango com ela mesma, através do homem como seu conector. Porque o Lacan, ele vai dizer no Seminário 18, ele diz isso mesmo, que o homem serve de conector para que a mulher se torne esse outro para ela mesma, como é para ele. Né? Então, me parece que o Sartre teve essa função na vida da Simone de Beauvoir, né? Quer dizer, ajudando ela a se conectar como uma escritora. Você veja que essa pergunta que ele fez, né, fez ela escrever o nome dela assim, de uma forma assim, universal. Né? Ela se tornou quem ela foi através desse livro, né, do Segundo Sexo. Enfim, então Sartre dançou um tango com Simone, promovendo essa conexão dela com o feminino nela.
há sempre um elemento extraviado, já que o falo não drena tudo que há numa mulher de pulsional. O homem, em função de sua virilidade, ele se organiza mais, né? Ele tem algo no corpo dele que amarra, né? E a Simone também diz isso no livro, que é muito interessante. Ela vai dizer que os melhores homens são aqueles mais viris, né? Que eles conseguem amar uma mulher. E os homens que têm uma questão com a virilidade, eles acabam sendo os mais violentos, são eles que vão até matar uma mulher, e que ela sentiu falta, na teoria do Freud, poder desenvolver mais isso, sabe? Tem um momento que ela diz isso que eu achei super interessante. Então, quer dizer, que penso que o Sartre ele serviu de referência fálica para sustentá-la numa cultura machista, de estrutura, não? Que ela enfrentou corajosamente, mas que acabou cedendo a uma certa submissão intelectual ao grande outro Sartre mãe. Freud refere-se ao feminino nos despertando para outra cena. Parece que a relação de Simone com Sartre foi esse despertar de algo sobre o insondável do seu ser feminino, que é irrealizável e irrepresentável. E ela, então, no penúltimo livro dela, que se chama Balanço Final, o que ela faz? Ela abre a alma dela nesse livro. Ela conta os sonhos dela, sabe? E vocês sabem que o sonho é o caminho real para a sondagem do inconsciente. E quando a gente conta um sonho, o sonho te ultrapassa, né? Tem algo que está para além do que você sonhou. Quando você está contando, você sabe, né, que nem você consegue se entender no sonho, porque te ultrapassa. E ela, então, ela traz a relação dela com a mãe dela nesse penúltimo livro. E eu vou trazer aqui para vocês um recorte, né, como é que ela descreve essa relação dela com a mãe dela, sabe? Ela diz assim: na outra noite vi minha mãe, um vulto jovem, belo e sem rosto, à beira de uma superfície de água luminosa, que eu tinha que atravessar para chegar até ela. Não havia barcos para atravessar. Era também um rio que só podia ser contornado com muita dificuldade. Era preciso aventurar-se na água, mesmo com o risco de afogar-se. Mas eu tinha que avisar minha mãe de que havia um grande perigo e ameaças. Isso é um sonho que ela sonha. E tem um outro também que ela sonha com a mãe dela morta e que ela não sente nada. Ela olha assim aquela pessoa como se fosse uma pessoa, uma estranha que está morta ali também. Mas aí também tem um outro recorte que ela vai trazer quanto ao Sartre, a relação dela com Sartre, né? Que ela diz assim, Simone descreve o filósofo como um helicóptero no qual ela se mantinha agarrada na aba de seu casaco. É muito significativo, né? Assim, a imagem dela agarrada no helicóptero, na aba do casaco do Sartre. Simone vai buscar essa referência fálica do Sartre por ter sido muito submissa. Quer dizer, fica claro aqui, né, nesse penúltimo livro dela, quer dizer, ela já está ali já idosa, né, porque foi um pouco antes dela morrer, que ela resolve abrir a alma dela contando, e de uma certa forma, quer dizer, eu estou entendendo que ela também, ali ela repensa as críticas que ela fez ao longo da vida em relação à psicanálise, né, quando ela abre o inconsciente dela nesse livro, né. Enfim, quer dizer, ela vai... Sartre, todo mundo sabe, né, que foi um grande Dom Juan. Ela também, quer dizer, tinha uma relação aberta e tudo, mas, de uma certa maneira, ela intelectualmente é como se ela fosse para essa posição voluntariamente submissa, né? É assim que eu entendo na minha leitura. Eu li teses, eu li alguns livros maravilhosos sobre essa relação dos dois. Bom, então, quer dizer, ela, em função também de fazer um nome ao lado da filosofia existencialista, também ela construiu algo ali para ela a partir do Sartre. O existencialismo, ele não valoriza o inconsciente, né? E Sartre defendia que você, tendo métodos para compreender o comportamento humano, não precisava fazer uso do desbravamento do inconsciente.
Essa era a visão dele do existencialismo. Ele foi, assim, desde os 12 anos, que era fascinado pela escrita e correspondência de Gustave Flaubert, em especial por Madame Bovary. E aqui também eu acho genial, quer dizer, de Bovary para Beauvoir, né, o significante deslizou fortemente, né? E ela, nesse livro, ela conta que o Sartre confessou, dizendo que ele, na verdade, não escreveu o que ele imaginou que poderia ter escrito aos 12 anos, quando ele conheceu a obra do Flaubert. Enfim, o que eu gostaria, assim, para finalizar a minha apresentação, né, quer dizer, ao contrário de Sartre, Simone de Beauvoir reconheceu ao longo de sua escrita confessional, em especial na exploração de seus sonhos, o valor da psicanálise, ao expor seu inconsciente a céu aberto, prestando assim uma discreta, porém contundente homenagem, ao meu ver, ao saber psicanalítico como uma resposta possível à questão do feminino. E é isso. Obrigada aí pela atenção de vocês. Obrigada a você, Gilda. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu vou fechar aqui, né? Obrigada, sim. Obrigada, querida. Passa a palavra, então, à professora Eurídice Figueiredo, por favor. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Laura, pela organização dessas duas mesas. Assisti a primeira, excelente, e essa também, muito boa. Muito obrigada. E parabéns para a Luciana, que organiza assim, todo ano esse evento do Cerifran. A minha proposta foi de falar sobre o feminismo francês. Eu chamei de Simone de Beauvoir a Virginie Despentes. Este é um capítulo desse livro que eu acabei de publicar, que se chama Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras. Então, nesse livro tem alguns capítulos sobre os feminismos, sobre a dominação masculina, sobre as várias tendências dos feminismos. E um dos capítulos é sobre o feminismo francês. Nesse capítulo, eu falo da Simone de Beauvoir, evidentemente, depois de ter ouvido a Gilda falar sobre a Simone de Beauvoir, creio que não vale a pena retomar Simone de Beauvoir. Falo da Hélène Cixous, que tem um texto bem interessante que se chama O Riso da Medusa, um texto que teve muito impacto no feminismo francês, mas sobretudo no feminismo norte-americano, porque ele fez mais sucesso nos Estados Unidos do que na França. Ele foi traduzido muito rapidamente e foi muito incensado nos Estados Unidos. E a Cixous, de certa maneira, ela ficou até um pouco chateada com esse sucesso excessivo nos Estados Unidos, talvez muito maior do que ela esperava, porque o texto dela joga muito com as palavras, ela cria neologismos, como, por exemplo, sexta. Então, ela junta sexa com texta, então, sexo e texto. Então, ela trabalha muito a linguagem, toda a questão da Hélène Cixous, tanto na obra literária dela, quanto nesse texto, que é um pequeno texto, um texto relativamente curto, O Riso da Medusa, é sobre a escrita feminina. Então, ela introduz na Universidade Francesa esses estudos femininos, estudos feministas, e ela fala muito sobre a questão do corpo, como que as mulheres tinham de começar a falar do corpo e com o corpo. E uma coisa que também é muito interessante para nós brasileiros é que a descoberta que ela faz da obra da Clarice Lispector assim,
muito fundamental na vida dela. Ela vai introduzir a Clarice Lispector na França, ela vai escrever sobre a Clarice Lispector e ela vai ser muito importante para a recepção da Clarice Lispector, tanto na França como no Quebec, porque as alunas dela levam a Clarice para o Canadá, e, de alguma maneira, através do Canadá, ela entra também nos Estados Unidos. A outra escritora que eu analiso nesse capítulo é a Monique Wittig, que é uma feminista talvez menos conhecida no Brasil, mesmo na França. Ela foi muito cedo morar nos Estados Unidos e, de certa maneira, ela também causou mais impacto nos Estados Unidos, no feminismo norte-americano, do que na França. A Monique Wittig, ela, de alguma maneira, ela ressurge através da Judith Butler, mais recentemente. A Judith Butler vai discutir bastante os textos da Monique Wittig. A Monique Wittig tem um texto que é bastante conhecido, que é o Pensamentos, que foi traduzido, inclusive no Brasil, como Pensamento Straight, sem traduzir a palavra straight, seria a questão da heterossexualidade, o que a Adrienne Rich chamou de heteronormatividade compulsória. Então, ela discute muito essa questão da lesbianidade, e ela tem uma frase assim, muito impactante, que é a seguinte: ela diz que a lésbica não é uma mulher. É claro que é uma butada. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a lésbica, como ela não faz par com o homem, ela não tem de se adequar às expectativas das relações heterossexuais e heteronormativas. E ela teve um livro, o livro dela literário, As Guerrilheiras, foi publicado no Brasil, foi traduzido no Brasil recentemente, em 2019 ou 2020, não me lembro se foi no início do ano ou no ano passado. As Guerrilheiras. Então, ela mostra essas mulheres guerrilheiras nesse texto, que é um texto poético, épico, lírico, bastante interessante e bastante provocador também, esse texto, As Guerrilheiras. Mas eu queria falar, sobretudo, da Virginie Despentes. A Virginie Despentes teve um livro também traduzido aqui no Brasil, que é o Teoria King Kong. Esse livro foi publicado na França em 2006 e foi publicado aqui no Brasil em 2016. E a Virginie Despentes é uma escritora que eu leio já faz alguns anos, tem uma obra literária bastante intensa e extensa. Ela começou de uma maneira muito provocadora, com um pequeno romance chamado Baise-moi, que se tornou um filme que foi classificado como pornô, enfim, teve uma classificação que ela contestou na justiça, mas, enfim, ela entra um pouco na cena literária de uma maneira já bastante provocadora, porque esse pequeno romance é bem provocador, e depois, aos poucos, ela vai se tornando uma escritora mais aceita e também menos provocadora, digamos, né? Ela também vai se transformando e se moldando um pouco. E teve a trilogia que se chama Vernon Subutex, publicada nos últimos anos. São 3 volumes, é uma trilogia, e foi um verdadeiro best-seller na França. Foi incrível assim, o sucesso que teve. Ela que começou como uma quase marginal, uma pessoa realmente
publicada por uma pequena editora e muito mal vista, muito criticada, para ser uma best-seller com o Vernon Subutex. O Vernon Subutex, o primeiro livro foi traduzido no Brasil, que eu saiba, ainda não saiu o segundo, e também acho que não saiu nem o segundo nem o terceiro. Então, vou falar um pouco sobre esse livrinho que se chama Teoria King Kong. Por que Teoria King Kong? Porque ela vai discutir, inclusive, o filme King Kong, o filme todo mundo conhece, mesmo quem não viu sabe de que se trata, né? E ela começa esse livro que é constituído de 7 pequenos textos. Então, são 7 fragmentos, digamos, né? E o primeiro deles começa, quer dizer, ela já começa de uma maneira impactante. Ela diz assim: escrevo a partir da feiura e para as feias, as caminhoneiras, as frígidas, as mal comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado. Então, vocês veem que ela realmente entra de sola. Então, nós estamos aqui com a Virginie Despentes, bem longe da filosofia, até certo ponto, bem pensante da Simone de Beauvoir e de Hélène Cixous, e um pouco mais próximos da Monique Wittig, que é também, sobretudo nesse texto, As Guerrilheiras, bastante provocadora. Então, Virginie Despentes fala a partir da margem francesa, lésbica, teve experiência como prostituta, colaborou, né, com esse filme Baise-moi, que seria assim, traduzido como Foda-me, né? Então, nesses fragmentos, ela vai falar um pouco sobre cada uma dessas questões. Então, ao falar para as feias, coloca-se claramente contra a subserviência das mulheres e seu afã de agradar aos homens. Situa-se longe do ideal de beleza feminina entre aspas, aliás, de toda ideia que se possa fazer da feminilidade. Critica homens e mulheres que criam personagens femininas jovens e belas, prontas para amar os homens, prontas para servi-los. Ela prefere a figura do perdedor, né, do loser em inglês, que é uma palavra que é muito usada em inglês, porque nos Estados Unidos a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ser um loser. Então, como são as duas personagens de Baise-moi, são duas mocinhas muito jovens, que são duas losers, duas perdedoras, meninas da periferia de Paris, da banlieue, uma delas foi estuprada, enfim, todas bem marginais, bem invisíveis dentro daquela sociedade. Então, ela afirma que essa mulher ideal, que dá conta de tudo, que é sempre bela, que faz todos os trabalhos, que é uma boa esposa, boa mãe, boa profissional, boa isso, boa aquilo, né? Tudo perfeito, essa mulher não existe. Eu vou ler aqui uma passagem dela. Porque o ideal de mulher branca, sedutora, mas não puta, bem casada, mas não nula, que trabalha, mas sem tanto sucesso para não esmagar seu homem, magra, mas não neurótica com a comida, que continua indefinidamente jovem, sem se deixar desfigurar por cirurgias plásticas. Uma mamãe realizada que não se deixa monopolizar pelas fraldas e os deveres de casa. Boa dona de casa sem virar empregada doméstica. Culta, mas não tão culta quanto um homem. Essa mulher branca e feliz, cuja imagem nos é esfregada o tempo todo na cara, essa mulher com a qual deveríamos nos esforçar para parecer, devo dizer que jamais conheci em lugar algum. Acredito até que ela nem mesmo exista. Então, ela é muito interessante, muito forte, muito provocadora, e é por isso que eu gosto tanto dela. Então, Virginie Despentes, que nasceu em 69,
Ela se beneficiou dessa revolução feminista dos anos 70 na França, e mais ou menos a revolução feminista no mundo todo, a chamada Segunda Onda. Ela diz, esse livro, que ela começou a tomar a pílula aos 14 anos, aos 17 anos saiu de casa, frequentava concertos de música punk, levou uma vida livre. Critica o elogio da maternidade e diz que, apesar das mudanças nos costumes, a organização social não acompanhou no que concerne ao cuidado das crianças e da casa. Considera que as mães superprotetoras, que sabem sempre o que é bom para os filhos, causam mais mal do que bem. Eu cito, a mãe, portadora de todas essas virtudes, nada mais é do que o corpo coletivo que se prepara para a regressão fascista. Fim de citação. Critica a educação mutiladora dada aos meninos, tolhendo a sensibilidade e incitando-os à violência e à homofobia. Eu cito, morrer de medo de sua homossexualidade, porque um homem de verdade não deve nunca ser penetrado. Esse medo é um pouco a questão que a Gilda acabou de mencionar, é o homem inseguro na sua sexualidade que se torna mais homofóbico e mais violento com as mulheres. No terceiro fragmento, ela narra o estupro que sofreu em 1986, quando voltava de Londres com uma amiga. Como não tinham mais dinheiro, pegaram carona para voltar para casa com 3 rapazes, que, armados com uma espingarda, as estupraram. Todavia, eles não se consideram estupradores. Eu cito, a prova, se realmente não quiséssemos ser estupradas, teríamos preferido morrer, ou teríamos conseguido matá-los. Ela se dá conta que isso acontece todos os dias, e nós aqui no Brasil temos exemplos os mais variados todos os dias, inclusive com julgamentos em que a mulher é humilhada mais uma vez. Né? Ela se dá conta que isso acontece todos os dias, que os homens dão outro nome a esse ato. Admitem que, entre aspas, forçaram um pouco, mas ela estava bêbada. Era ninfomaníaca. A palavra das mulheres vale pouco quando se trata de estupro, porque são sempre culpabilizadas. Tem medo de falar, medo de se expor. É preciso nomear o estupro, porque enquanto não for nomeado, se tratará de uma agressão qualquer. Você quer que todo mundo te veja, eu cito, você quer que todo mundo te veja como uma mulher que foi vítima disso? E, de qualquer maneira, como você saiu disso viva, sem ser uma puta patenteada? Uma mulher preocupada com sua dignidade preferiria ser morta. Minha sobrevivência é, em si, uma prova contra mim. Fim de citação. Então, ela, nesse capítulo, nesse fragmento, ela fala do silêncio, ela mostra que existe um silêncio cruzado, que os homens não querem reconhecer que cometeram um estupro, que é um crime, e as mulheres acabam, muitas vezes, deixando de prestar queixa com vergonha de se expor. Então, é um pouco essa questão que a Ana levantou no início, o aumento da violência talvez se deva também ao fato de as mulheres agora terem começado a se expor mais e a denunciar mais. Então, ela diz que não há livro sobre estupro, e realmente, quando a gente procura, e muitas vezes nós mesmas, as nossas colegas, já assisti a apresentações sobre livros como a Sinfonia em Branco, que a Ana mencionou há pouco, num congresso de mulher literatura, em que a colega falou de Sinfonia em Branco sem mencionar nenhuma vez que nesse livro existia o estupro cometido pelo pai.
Então, você consegue falar de um romance deixando de lado a questão fulcral do romance. Então, é preciso que nós todos comecemos a falar e usar essa palavra, estupro. Então, esse silêncio cruzado é que tem que ser discutido e superado. Então, ela diz que não há livro sobre estupro, as mulheres não transmitem para as meninas o que isso significa e como isso acontece. Então, a Virginie Despentes diz que foi a partir da leitura de um artigo da Camille Paglia que ela começou a pensar o estupro de uma nova maneira, não mais como um tabu. Eu cito, pela primeira vez, alguém valorizava a capacidade de se recuperar, mais do que simplesmente recitar uma antologia complacente de traumas. Desvalorização do estupro, do seu alcance, de sua ressonância. Fim de citação. Camille Paglia havia mostrado nesse artigo que, ao sair de casa livremente, as meninas correm esse risco. Todavia, se forem vítimas de um estupro, elas podem levantar a cabeça, sair da posição de vítimas condenadas ao silêncio. Ou seja, não permitir que o estupro defina a sua vida. Não permitir que você seja eternamente vítima do estupro. Então, é um pouco essa questão dessa superação e também dessa quase pedagogia que é começar a falar do estupro para as meninas. Então, eu cito a Virginie Despentes. A Camille Paglia foi a primeira a tirar o estupro do horror absoluto, do não dito, disso que, sobretudo, não deveria jamais acontecer. Ela fez do estupro uma circunstância política, algo que deveríamos aprender a encarar. Fim de citação. Na tradição judaico-cristã, o imaginário sobre santas que sofrem martírio, foram amarradas, queimadas vivas, suscita nas meninas uma tendência masoquista, um desejo de serem tomadas violentamente. Eu cito, trata-se de um dispositivo cultural onipresente e preciso que predestina a sexualidade das mulheres a gozar de sua própria importância, quer dizer, da superioridade do outro. E, ao mesmo tempo, ao fazê-lo contra sua própria vontade, e não como putas que amam o sexo. Fim de citação. Apesar de ter superado o estupro, ela própria diz que superou o estupro, de ter escrito sobre ele desde Bais-Moi, nesse primeiro romance já existe uma cena de estupro, Despentes afirma que ele é fundador do que ela é, como mulher e como escritora. Eu cito, é ao mesmo tempo aquilo que me desfigura e aquilo que me constitui. Fim de citação. O quarto fragmento é sobre sua experiência de prostituta durante 2 anos, a partir de 1991. O que ganhava em 40 horas como empregada num supermercado, passou a ganhar em menos de 2 horas. Ela sublinha, citando a Gay Fetterson, que a prostituição estigmatiza as mulheres, não os homens que compram os serviços das prostitutas. A prostituição foi uma etapa crucial no meu caso, da reconstrução depois do estupro. Um esforço de indenização, nota por nota, daquilo que me havia sido tirado com brutalidade. É o que ela escreve. É como se agora os homens tivessem de pagar por aquilo que eles tinham roubado no passado. Ela teria descoberto outras facetas dos homens nesse exercício da prostituição. Contudo, afirma que foi difícil parar, que a experiência se assemelha à adição às drogas. No início, elas dão uma sensação euforizante, porém depois se torna bastante complicado administrar o consumo. Então, essa relação com as drogas. E o relato de Nelly Arcan, no romance autobiográfico que se chama Putain, Nelly Arcan era uma escritora do Quebec,
canadense, ela escreveu esse primeiro romance, que era um relato autobiográfico, e ela se suicidou aos 32 anos. Então, esse relato da Nelly Arcan, que eu analisei no meu outro livro, que é Mulheres ao Espelho, aborda com muita virulência a fragilidade e o masoquismo nessas relações da prostituta com os homens. E ela também fala dessa dificuldade de viver depois de ter sido prostituta, a Nelly Arcan. Então, Virginie Despentes defende a melhoria das condições para as prostitutas. Então, ao contrário das feministas radicais, ela não combate a prostituição, ela não estigmatiza, ela critica os detratores da prostituição como se sexo só pudesse ser gratuito. A decisão política que transforma as prostitutas em vítimas pretende, diz ela, marcar o desejo masculino, confiná-lo em sua ignomínia. Para ela, o pacto entre cliente e prostituta não é uma hipocrisia, muito pelo contrário, a relação entre cliente, macho, heterossexual e a puta é um contrato saudável e claro entre sexos. Para isso, torna-se necessário complicá-lo, culpabilizá-lo. O fragmento seguinte é sobre o pornô, que ela defende também, e o último é sobre justamente o filme King Kong, que eu não vou analisar, e depois, ela, no final do livro, ela critica, um pouco como a Virginia Woolf também tinha feito, escritoras que a precedem e que escreveram como homens, ou escreveram de uma maneira muito frágil, de uma maneira muito como se tivessem culpa de estar escrevendo. Então, ela critica várias escritoras, ela fala daquelas que realmente se fizeram uma obra mais feminina, né? Então, ela cita, por exemplo, uma frase que eu acho muito curiosa. Ela evoca a carta escrita por Sartre para Simone de Beauvoir na coletânea de cartas que Beauvoir organizou, e que começa assim. Então, Sartre escrevendo para Simone de Beauvoir: Você quer ser boazinha e levar minha roupa suja à lavanderia esta manhã? Então, eu acho essa frase assim, sensacional, porque a desigualdade persiste mesmo em casais míticos, né, que é o casal Simone de Beauvoir e Sartre. Por isso, é melhor desmitificar essas relações idealizadas. Apesar dos medos, das obrigações, dos imperativos de silêncio, as mulheres não são as mais desarmadas e aterrorizadas. Eu cito: o sexo da resistência, da coragem, sempre foi o nosso. Não que tenhamos escolha de todo jeito. E conclui com essa frase sobre feminismo: o feminismo é uma aventura coletiva para as mulheres, para os homens e para os outros. Uma revolução em marcha, uma visão de mundo, uma escolha. Não se trata de opor as pequenas vantagens das mulheres às pequenas conquistas dos homens, mas de dinamitar tudo isso. Então, ela compartilha, nesse sentido, com a visão um pouco apocalíptica que a Monique Wittig tem no seu romance As Guerrilheiras. É isso, muito obrigada. Obrigada a você, Eurídice, mais uma vez, meus parabéns. Sinta-se aplaudida, estou colocando as palminhas aí. Incrível, como sempre. Eu aproveito o ensejo para reforçar, vai aparecer espelhado aí no livro, mas eu queria mesmo assim mostrar, para uma crítica feminista, leituras transversais de escritoras brasileiras pelo Editor Azul, que é recém-lançado, incrível, um livrão. Só queria dizer, Laura, que o livro está sendo vendido nessa feira de livro da USP,
montes de editoras estão lá na feira virtual da USP, vendendo com 50% de desconto. Então, quem quiser comprar, né, até dia 15, 50% de desconto em todos os livros da editora Zuc. Super vale a pena, imperdível. A professora Euridice faz um mapeamento de grande fôlego, aí eu acho que você leu mais de 100 obras de escritoras contemporâneas brasileiras, né, Euridice? Estabelece aí um diálogo profícuo entre feminismo e literatura, mas focando, sobretudo, nas não canônicas, não é isso, Euridice? Na verdade, eu li mais de 200. Mais de 200. Romances. Bastante livro. Bastante livro. Vale super a pena. Muito obrigada às três, Euridice, Ana e Gilda. Deixa eu verificar aqui muitos elogios aqui no chat. A Ionara comenta: triste essa ideia ser tão atual. Ela está se referindo à apresentação da Ana, foi logo depois da apresentação da Ana que ela fez o comentário. A grande reflexão, creio que seja: lutamos por estrutura para poder fazer as denúncias. Demoramos e ainda lutamos para encorajar as vítimas a realizarem denúncias, e agora nós vemos isso parar no machismo estrutural e no poder aquisitivo, status dos estupradores versus a denúncia e todas as provas. O efeito dominó negativo e desestimulante no número de denúncias pode ser grande. Vocês acham que sem querer instrumentalizar a literatura tem um papel importante nesse reconhecimento, talvez, dessas faces da violência, como a Ana mencionou, né, Ana? Ou todas? Acho que tem sim, Laura. Eu tenho um cuidado, assim, no meu texto, de dizer que não quero atribuir um caráter utilitário para a literatura, porque essa questão sempre surge, né? Até como uma acusação, às vezes, né? Mas a gente percebe que sim, que a arte, em geral, né, tem alguma influência na realidade, na visibilização, você lê, se identifica, né? Seja numa novela, na televisão, seja no cinema, no filme, né? Então a gente percebe isso. E quanto ao comentário, realmente a gente está vivendo assim, uma situação de retrocesso muito triste. Eu dei o exemplo do estupro culposo, né? Mas a gente pode pensar naquela... na lei do aborto, que veio também a discussão que queriam fazer a vítima, né, a mulher que foi estuprada e que vai abortar, querem que ela assista o ultrassom e veja que tem um bebê ali, e aí decida se vai realmente abortar, né? Então, assim, o nosso sistema, a nossa legislação ainda volta muito para culpar a mulher sempre, né? Porque não se fala do pai, não se fala desse homem que desapareceu ou do estuprador, né? Se foca muito na mulher que quer abortar, mas que é vítima, que foi um estupro, né? Então, assim, mas eu acho assim que aí, mesmo com esses exemplos assim de retrocesso e com esse comentário que também vai para esse pessimismo assim que a gente está vivendo hoje, né? Esse artigo eu publiquei junto com um grupo de advogadas, né? Que também sempre faz essa interface com a literatura, e aí você vê a importância de mulheres ocuparem esses lugares de poder também, né? Sejam mulheres advogadas, políticas, porque aí eu tomei conhecimento de vários projetos de lei, de vários movimentos que elas fazem, né? Inclusive de educação para os homens, porque elas dizem, assim, que quando se fala de gênero, sempre se pensa, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher, né? E quando se fala dessa violência, a gente esquece que o protagonista não é a vítima, é o homem o protagonista, né? Então, que a gente teria que focar nesse homem. Então, elas fazem grupos de apoio aos homens para tentar vencer, assim, essa estrutura, esse machismo estrutural, fazer grupos de reflexão para homem. E isso deu tão certo que essa advogada que é lá do norte, o projeto que ela fez lá no norte,
Norte, agora está sendo aplicado no Brasil inteiro, de fazer esse grupo de reflexão para os homens, né? Então, assim, em meio ao pessimismo, sempre há algumas iniciativas que nos dão alguma esperança, né? E a literatura também, vejo assim. É verdade. A Ionara completa, né? Que a maioria das leis que as quais as mulheres são submetidas foram criadas por homens. Pois é, importante criar, como a Ana colocou, esse efeito de exemplaridade, né? Por isso é tão importante as mulheres ocupando esse espaço nas prefeituras, né, etc., na política, né? A professora Deise... Laurinha, só para concluir, aí também vale a pena dizer que também depende de que tipo de mulher, né? Porque essa lei do aborto é a Damares, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa... Eu sempre digo que mulheres ocupem esse espaço, mas acho que a gente tem que dizer que feministas ocupem esse espaço, né? É verdade. Porque se a gente tem uma mulher que reproduz a dominação masculina e esse conservadorismo, aí também não nos ajuda em nada. Né? É verdade, perfeito. A professora Deise Quintiliano está dizendo, minha leitura é muito diferente da relação do construir Sartre-Beauvoir. O maior febre, né, o elo frágil seria dos dois, nunca foi a Simone, ela é o Castor, a mulher no masculino. Mas o Sartre, enfim, acho que é para a Gilda, né? Gostaria de comentar, Gilda? Consegui. Não, sem dúvida, né? Ela, na posição fálica, ela fez o nome dela como escritora, com certeza. Agora, lendo esse penúltimo livro dela, quando ela ali coloca a alma dela e coloca o inconsciente e fala do Sartre como um helicóptero e ela ali, né, agarrada, quer dizer... Aí, na minha leitura de psicanalista, podendo também, e ela deixou isso, ela começa o livro dizendo, assim, para as pessoas poderem interpretar, ela também, sabe, ela deixa isso bem à vontade, assim, para o leitor, né? Então, ali ela mostra uma fragilidade dela também, como mulher, né, nessa relação, mas é algo que não foi muito divulgado, é o penúltimo livro dela que é ali, né, mas eu concordo, sem dúvida nenhuma, que ela teve ali uma presença muito forte na posição fálica e não na posição feminina, né? Sem dúvida, ao longo da vida, né? Eu acho que é sempre melhor a gente não fazer oposições assim, muito radicais, porque quando você lê assim, todas as memórias da Simone de Beauvoir, e também as memórias do Sartre, mas você vê que os dois se apoiaram ao longo da vida. Então, todos os dois foram fortes e todos os dois foram fracos. Não existe um elo forte e um elo fraco. Eu acho que todos os dois se distinguiram, tiveram, o Sartre, uma atuação mais política, ela ficou um pouco mais de fora, mas um instigava o outro, um lia o que o outro estava escrevendo. Sim. Então, o Sartre está escrevendo e pede para ela ler, ela está escrevendo, pede para o Sartre ler. Então, é uma relação de complementaridade. Então, quando você cita o grande amor americano, que é verdade, ela teve realmente uma paixão que ela tratou no romance Os Mandarins, mas de que ela fala também nas memórias, o preço a pagar para ficar com ele era alto demais para o projeto pessoal, literário dela. Porque ficar nos Estados Unidos, ela não queria ficar nos Estados Unidos, ela queria voltar para Paris, a vida dela era em Paris. Por outro lado, a Simone de Beauvoir nunca quis ter filhos, então as ambiguidades são sempre muito interessantes, eu acho, porque no final da vida, tanto ela quanto Sartre
adotaram um filho para ser o herdeiro. Sim, adotaram. É sempre interessante essas ambiguidades que todos nós temos. Sim, claro, divisão. Graças a Deus, né? Então, eu acho muito fascinante a relação dos dois, porque tem momentos que você fala assim, nossa, como esse exemplo que eu citei, que a Virginie Despentes cita, é claro que em determinados momentos tem realmente esse lado um pouco do homem falando com a mulher, quando ele fala de uma maneira carinhosa, mas um carinhoso, digamos, um pouco condescendente, que é muito comum, eu acho, nos homens, principalmente naquela geração. Por outro lado, ela sempre foi uma mulher absolutamente autônoma, de uma coragem. Ela viajava sozinha, ela subia montanha, China. Ela era muito macha, sabe? Muito macha nesse sentido. Então, ela nunca quis ser essa feminina no sentido, digamos, pejorativo da palavra. Sempre foi muito corajosa. Então, por isso, talvez que a Daisy esteja colocando essa polêmico, realmente. O Sartre tem um lado feminino, assim como a Simone de Beauvoir tem um lado masculino. Então, a própria androginia que todos nós temos. Né? Mas eu acho que eu prefiro sempre não polarizar, não cair nesse tipo assim de afirmação, ela era mais ou ela era menos, sabe? Acho que a relação deles foi uma relação, foi o que eles puderam fazer também, né? A gente tem que pensar que as nossas relações amorosas são o que a gente pode. Nenhuma relação é perfeita. Não existe relação perfeita. Com certeza. Deixa eu ver se eu abri aqui. Abriu. Tá ouvindo? Não, sem dúvida, não existe, né, essa complementariedade, a relação a dois é da ordem da incompletude, e o amor vem como suplência, né, essa inexistência aí da relação, né, sexual. Acabou o sexo, se não tiver amor, você cai no vazio, né? Sem dúvida nenhuma que foi um amor, né, que a gente está aqui até hoje falando dessa paixão entre os dois, né? E levantando possibilidades. Eu fiquei muito impactada com o livro mesmo, né? Esse balanço final, e com a visão da Kristeva, dessa psicanalista, que eu também recomendo esse livro, chama Beauvoir Presente. Sensacional. Eu li que foi traduzido aqui. Então, assim, a partir da minha leitura que eu também fiz esse trabalho, sabe? Assim, né? Mas sempre concordo com tudo que vocês estão dizendo, porque sempre é de uma intensidade, né? E ela foi eu acho que foi a primeira mulher aí na China para dar uma palestra naquela época, você imagina, no auge do comunismo. Eles revolucionaram o mundo, né? E ela ali, ao lado dele, mas com muita projeção universal, né? E muita autonomia. Sem dúvida, muita autonomia. E ela teve todos os namorados e todas as namoradas mulheres, exatamente. Sem nenhum problema. E ele também teve, né? E realmente o casamento deles era um casamento intelectual, né? Não houve casamento. Sim, quer dizer, a articulação que eu fiz foi em relação à questão que ela levanta, né? Dessa submissão voluntária que a mulher vai. Quer dizer, por quê? O que faz a mulher ir para esse lugar? E eu concordo com ela, como psicanalista, ouvindo no consultório, hoje é um tema muito presente, sabe? E intelectualmente, eu acho que eu consigo sustentar que ela poderia ter superado Sartre. Não sei, quer dizer, no meu imaginário, ela tinha todos os elementos, todos os itens para ir muito mais além do que ele. Então fica assim, a minha fantasia também, assim, mas eu acho que intelectualmente algo ali ficou um pouco menos. Quer dizer, ela se submeteu, sim, a ele na questão intelectual mais para o final da vida dela, sabe? Assim, acredito que sim. E no mundo inteiro, assim, outro dia eu estava discutindo sobre isso, que quem superou o Sartre foi o Foucault, né? Que conseguiu ir além e trazer mais contribuições para
para pensar questões, enfim. Então, o ponto que eu estou trazendo é esse, na intelectualização mesmo. Uhum. E aqui no chat está animado, a Tânia Queiroz também reforça essa ideia, é bem interessante como ela, a Beauvoir, né, se reconhece publicamente nesse papel de uma feminilidade frágil e ainda assim não se dissocia desse lugar tão relevante. Até se ver nesse lugar me parece de uma grande força, lugar relevante de uma mulher que influenciou tanto e ainda influencia o nosso pensamento. E a Deise também completa, as ambiguidades são claríssimas, mas nas cartas ao Castor 2, por exemplo, coloca até que é na página 92, o rigor com que a Simone tratava. Abriu mão do Nelson Al Green pelo projeto intelectual. Sim, o casamento burguês era fora de questão, totalmente, né? Questão. Claro. Obrigada. Obrigada pelas participações também. Obrigada a vocês. Bom, então, nós estamos aí no horário. Eu agradeço muitíssimo mais uma vez, tanto à mesa quanto ao pessoal do público que está participando. E foi muito rico, né? E no momento oportuno, acho que vocês vão ser informados a respeito da disponibilização desse material. Foi muito bom, foi muito rico, muito enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, querida. Sexta-feira tem mais. Telefone. Tchau, tchau. Tchau.